TikTok, rede social, como há outras redes que também posto vídeos, pregações, pelas quais sou responsável. E acredito que o que eu estou a pregar nesta hora é a palavra original. Me foi feita uma pergunta e eu respondi essa pergunta de acordo com a Bíblia, né? Água gelada, água fria, né? É bom. Qual pergunta foi feita? Meu irmão me perguntou se esse vestido, a túnica que eu uso, se isso aí me purifica, o que eu devo fazer para ser purificado? Eu me lembrei de Tehillim, né, o Salmo 119, versículo 9. Há coisas que eu me lembro, quando eu estava lá na Assembleia de Deus, em 1989, a 1995, né, de 89 a 95, quando eu era adolescente, jovem na Assembleia de Deus, havia aquelas festividades de jovem, aquelas pregações, que fica na memória, né? Quando ele me perguntou isso, eu me lembrei que eu tinha ouvido isso lá em 89, 90, 91, 92, 1993. Como mancebo purificará o seu caminho. Na Bíblia de Jerusalém, que eu tenho aqui, não quer dizer que essa Bíblia é 100% correta. Que os tradutores, a tradução seja 100% correta. Ela é até uma Bíblia da editora Paulus, antes era a editora Paulinas, né? Que pertence à Igreja Católica Romana. A Bíblia de Jerusalém é um projeto realizado em Israel, que foi interrompido pelo Papa. O Papa mandou interromper esse projeto aqui. Eles se hospedaram, os franceses, frades, freios, teólogos, PhD, como que um grupo ecumênico, né? Se hospedaram na igreja de Santo Estevão, em Jerusalém, Jerusalém. E o projeto foi interrompido pelo Papa de Roma, mas depois de um tempo o projeto foi reaberto e concluído, né? E hoje temos essa maravilha. Agora, eu indico você ter a Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia de Jerusalém no aplicativo, eu tenho aqui no meu celular, ela já é diferente dessa Bíblia impressa, né? Exemplo, lá em Ezequiel 9:4 em diante, lá diz que o querubim vai fazer o sinal na testa dos que gemem, angustiam e choram por causa dos pecados cometidos em Jerusalém. Diz que é o sinal da cruz. Já essa Bíblia aqui é diferente do aplicativo. Essa Bíblia aqui não diz que é sinal da cruz. Aí então você vê a ingerência, a interferência da Igreja Católica mudando as coisas. Mas também está acontecendo com as outras Bíblias, porque cada igreja tem uma versão. A Deus é Amor tem uma, os Mormons tem uma, Testemunha de Jeová tem uma, até retirou a palavra inferno, né? Apaga o que quer apagar, acrescenta o que quer acrescentar. É assim, mas a Bíblia de Jerusalém, essa aqui, né, ainda é excelente. Não quer dizer que ela é 100% correta, mas é a que mais se aproxima do original, né?
Tem a ver também com os templários, o tempo dos templários, né? Que não era de acordo 100% com a Igreja Católica, né? Embora comia na mesa da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era a única religião da Terra. Houve um tempo que não havia uma segunda opção de religião para você seguir. Era só a Igreja Católica e acabou, né? E aí essa Bíblia, ela não está muito de acordo com a Igreja Romana. Então é uma versão boa. O aplicativo, se você tem a Bíblia de Jerusalém no seu celular, você precisa ter essa Bíblia aqui para conferir, que já tem muita diferença. É grotesco, é muito grande a diferença da Bíblia de Jerusalém no aplicativo do celular para a Bíblia de Jerusalém na forma de livro, né? Então, como o mancebo, o jovem, se purificará, né? Ele também me perguntou se eu acredito que usar túnica eu vou ser salvo. Eu disse que eu uso túnica para mim, não para os outros. Eu não posso colocar a roupa nos outros. Não posso colocar a roupa em mulher. Eu não posso colocar a roupa em homem. Eu não posso colocar a roupa em criança, em jovens e adolescentes. Quando eu uso a túnica, é um vestido. É um vestidão. As minhas últimas túnicas, minha esposa é costureira, minha cunhada é costureira. Eu acho que eu paguei para fazer 7 túnicas, né? Eu já tinha algumas. Por último, paguei para fazer 7. E elas vai quase lá no tornozelo. Você vê o tamanho desse vestido, né? Vai quase lá no tornozelo. Agora eu sei que andar com túnica de vestido no ônibus, no supermercado, igual ontem eu estava fazendo compra no supermercado, lá sozinho, de túnica, todo mundo olha. Os crentes olham, os incrédulos olham, os muçulmanos olham, os judeus olham. E tem aqueles que se aproximam da gente e diz Salam Aleikum. Acha que eu sou muçulmano. Eu digo e respondo, eu não sou muçulmano. E você é judeu? Também não sou judeu. Tem gente que para o carro, tô andando de bicicleta na rua e grita, ô judeu! Ô judeu! Eu não sou judeu. Eu já disse que se eu fosse judeu, vai em Crá, Levítico 19, 27, eu não cortaria as laterais do meu cabelo e aí ia descer 2 grandes tranças. Você vê os filmes de Hollywood sobre Jesus Cristo, é falso. É verdadeiro para a igreja romana, Jesus Cristo. Mas o verdadeiro Yehoshua, a Mashiach, ele tinha 2 tranças assim, ó, igual os haridins. Lá em Jerusalém, mas o Benjamim Netanyahu não tem, é porque ele não obedece a Torá. Mas Davi Ben-Gurion, não, o fundador lá do Estado de Israel, lá em 14 de maio, declarou a independência de 1948, ele não tinha essas 2 tranças. Davi Ben-Gurion nem crê em Deus, acreditava. Se você quiser saber, ele veio da Rússia. O pai do Netanyahu vem da Polônia. Não há um primeiro-ministro até hoje em Israel que nasceu em Israel. Eu acho que o Benjamim Netanyahu, o pai dele, acho que ele nasceu em Israel, né? É de origem polonesa, né? Mas os judeus mesmo dizem, se um judeu, se você vê um homem lá em Israel, Ben-Gurion, qualquer um, se não tiver com um kippá na cabeça, é porque não crê em Hashem, Elohim, Adonai. Porque para os judeus, quem crê no Criador, quem crê em Deus, tem que pelo menos usar o kippá. Sem o kippá, veja que no Muro das Lamentações, qualquer peregrino, homem, que vai visitar, eles dão kippá lá na hora de entrar lá para tocar nas pedras do Muro das Lamentações. Não vai ali sem kippá, não. Se já está de kippá, não recebe kippá. Mas se está sem kippá, pode ser brasileiro, quem quer que seja, vai ter que usar um kippá, né? André Luiz Nunes, você concorda em usar kippá? Não. Não, porque Paulo fala em 1 Coríntios 11 que o varão, o homem,
não pode cobrir a cabeça. Tá vendo que eu não sigo a Torá? Eu não vou pelo judaísmo? O varão não pode cobrir a cabeça. Mas a mulher tem que cobrir a cabeça com véu. 1 Coríntios 11, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: se a mulher não cobre a cabeça com véu, mande ela cortar o cabelo. Eu já disse aqui que hoje as mulheres não usam véu, né? Também não precisa mandar as mulheres cortar o cabelo, como Paulo mandou fazer. A mulher está sem o véu, diga a ela, corte seu cabelo então. Já está tudo com o cabelo cortado, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Universal, da Mundial, Sara Nossa Terra. Eu já não preciso mandar as mulheres cortar o cabelo. Já está todas elas com os cabelos cortados. Se ela não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo. Mas se para a mulher cortar os cabelos ou rapar a cabeça é vergonhoso, que ela se cubra com véu. Então, uma mulher sem um véu, no tempo do Império Romano, ela com a cabeça rapada, andando na rua sem um véu, uma senhora, né? Ela estava se oferecendo para fazer sexo com qualquer homem. É por isso que o cônsul romano, chamado Suplício Gaio, deu carta de divórcio para sua mulher porque ela teve a ousadia, não tem mulher ousada? A ousadia de sair na rua sem o véu. E esse cônsul, quando viu aquilo, deu carta de divórcio. Eu já não prego carta de divórcio. O Novo Testamento não tem divórcio. O homem que casa com uma mulher, a mulher virgem, o homem virgem, só a morte separa esse casal. Marcos 10, versículo 11 e 12. Se o homem repudiar, mandar a mulher embora e casar com outra, ele comete adultério. E se a mulher repudiar, mandar o homem embora e casar com outro homem, ela comete adultério. Porque na Brit Hadashah, Mashiach acabou com o divórcio, cortou, fechou a porta. Por isso que os discípulos disseram, lá em Matitial 19, sendo assim, não vale a pena casar, é melhor não casar, porque Deuteronômio 24, 1, o homem casava com a mulher, consumava o matrimônio. O que é consumar o matrimônio? É ele tirar a virgindade da mulher. E ele, o homem, perder a virgindade dele com a mulher dele. Aí é matrimônio. Malahim, Malaquias 2, 14 e 15, chama de aliança, não é uma aliança de ouro no dedo. Aí é Saturno, é anel de Saturno. Você usa aliança no dedo, mulher, homem. Você é uma saturnina, mulher. Você é um saturnino, homem. E Saturno é o planeta que rege todos os planetas. Na mitologia, a astrologia, eles falam que Saturno é Ra-Satã, Satanás, né? E hoje o planeta Plutão, desde 19 de novembro de 2024, ele saiu de Capricórnio e foi para Aquário. Ele vai ficar lá até 2043. A última vez que o Plutão faz essa viagem de Capricórnio para Aquário foi no tempo da Revolução Francesa, onde a guilhotina cortou pescoços, né? Os pescoços de homens e mulheres, até da monarquia francesa, né? A Revolução Francesa. Depois veio Napoleão Bonaparte, né? E o mundo está entrando num caos. Você viu ontem, nos Estados Unidos, um influenciador de direita, colaborador de Donald Trump, tomou um tiro no pescoço. Charlie Kirk, ou seja, um atirador, um sniper, né? Só pode ser um sniper, a 180 metros, acertou esse influenciador que trabalhava para Donald Trump, aliado de Trump, né? Donald J. Trump, e matou diante das câmeras, né? Isso aí vai causar um rebuliço nos Estados Unidos, né? Ou seja, os Estados Unidos estão à beira de uma guerra civil, né? Trump militarizando Los Angeles, mandando o exército tomar conta da capital Washington. Diz que vai mandar para Chicago o poderio militar dele, né? As forças armadas, as forças armadas, os fuzileiros, né? Ele quer militarizar os Estados Unidos, chama-se autoritarismo.
Inclusive, a Casa Branca ameaçou o Brasil, né? Ele está observando, está de olho. Hoje deve sair a condenação do Jair Bolsonaro, né? Mais um voto, ele vai pegar aí talvez 43 anos de prisão. E Donald Trump, a Casa Branca, os Estados Unidos, diz que pode usar o poder econômico, já está usando, tarifou o Brasil com 50%, e pode usar também o poder militar, navios, submarinos nucleares, F-35, estão aqui no Mar do Caribe, né? Próximas águas da Venezuela. Tem 1.200 mísseis apontados para a Venezuela, embora Nicolás Maduro alistou 8 milhões e 400, ou 8 milhões e meio de venezuelanos para a guerra, né? Mas o que esses venezuelanos vão poder fazer, essas milícias, contra a bomba atômica dos Estados Unidos? Que eu disse aqui que eu tive um sonho em 2021, que um leão ia ser solto no Brasil e iria comer gente, porque eu vi que esse leão, no sonho, estava fora da jaula, só com a corrente, e homens importantes estavam jogando comida para ele, e a cabeça do leão era enorme. Eu disse, esse leão vai ser solto e vai comer gente. Depois, agora, esses dias eu descobri que esse leão é os Estados Unidos. Como a Dinamarca, Austrália, Canadá, Estados Unidos, né? Filhos da Grã-Bretanha, o atual Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, cujo brasão, a bandeira do Reino Unido é um leão. Porém, com George Washington, em 1876, as 13 colônias, com o apoio da França, soldados franceses, venceu a Grã-Bretanha e George Washington tornou as 13 colônias dos Estados Unidos, né, o Novo Mundo, independente da Grã-Bretanha, o atual Reino Unido, cuja bandeira tem um leão. Cuja bandeira tem um leão. Veja, o rei Charles III do Reino Unido, da Inglaterra, ele ainda é rei do Canadá, é rei da Dinamarca, é rei da Nova Zelândia, é rei da Austrália, Ilhas Salomão, de muitos países, mas não é rei dos Estados Unidos, é aliado, né? Que os Estados Unidos conseguiu a independência. E todos esses países aí que surgiu da Grã-Bretanha e cujo Reino Unido, o rei Charles III é o rei, são leões. Porém, os Estados Unidos se tornou um leãozão. É o maior poderio, é um império, maior do que o Reino Unido hoje, né? E os Estados Unidos está em declínio. Desde Nixon até Bill Clinton, você via o declínio americano. Depois entrou George W. Bush, o pai, George W. Bush, filho, aí aumentou a velocidade do declínio do Império Americano. Agora com Donald J. Trump, agora é que os Estados Unidos estão se despedaçando por dentro. Esquerdas, democratas assassinando gente da direita republicana, já está um mata-mata, né? E mais, é o tempo da autocracia, do autoritarismo. Donald Trump sabe que ele não pode concorrer a um terceiro mandato porque não tem emenda na Constituição americana para 3 mandatos. Mas se ele causar uma guerra civil, uma guerra como Volodymyr Zelensky da Ucrânia e decretar a lei marcial, aí não pode haver eleição na Ucrânia, como também não poderia haver eleição nos Estados Unidos, e aí ele se manteria no poder, ele sabe disso. Ele sabe disso, e ele vai tentar isso? Eu não sei. Ele está dizendo, Trump diz que sabe como se manter no poder, né? Mesmo sem um terceiro mandato, né? E é um leão, e esse leão deve vir para o Brasil, né? Porque hoje deve sair a condenação do Bolsonaro, e os Estados Unidos estão de olho, né? A direita, a extrema-direita americana está de olho no Brasil. Se condenar, vai haver reação? Deve haver reação, já houve reação, com tornozeleira, com prisão domiciliar, com processo, já não foi tarifado o Brasil com 50%? Deve haver mais coisas. Eu disse que em 21 de novembro de 2021,
houve um eclipse que só ocorre a cada 600 anos. E ele ocorreu justamente no dia que John Biden tomou uma anestesia. Teve que ser hospitalizado por 85 minutos. Kamala Harris, aquela mulher vice-presidente, assumiu a Casa Branca, virou presidente americano. Os Estados Unidos já teve uma mulher presidente da Casa Branca por 85 minutos. Só que naquele dia houve um eclipse que só tinha acontecido 600 anos antes, no tempo do imperador Moctezuma, aqui nas Américas. O imperador do Império Maia, Inca, Azteca. E o eclipse mostrou que era um presságio, um aviso que o Império Maia, Inca, Azteca ia cair, desabar, desmoronar. E desmoronou. E esse eclipse aí, com a Kamala Harris, quando ela assumiu a Casa Branca por 85 minutos, é um aviso que o Império Americano vai ruir. Porque quando nós vemos a guerra em Israel, profética de Ezequiel 38, 39, do Gog, você não vê os Estados Unidos defendendo Israel contra o Gog, a Rússia. E a Rússia vai juntar a Pérsia, o Irã, a Líbia, Cush, Sudão, Eritreia, Etiópia, numerosas nações do extremo norte de Israel lá, Chechênia, Bielorrússia, aqueles países lá aliados à Rússia, né? E vai cruzar ali o Estreito de Dardanelos, entre Grécia e Turquia, ali, Istambul, Bósforo, e vai pelo mar Mediterrâneo, e vai ser uma grande guerra ali no leste do Mar Morto. O Mar Morto vai virar um túmulo, né? Vai nascer ali um lugar chamado o Vale do Oberim, e a Bíblia diz que Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáveres da guerra do Gog, 7 anos queimando armas. Essa guerra, ela está vindo, né? E não diz, a Bíblia não diz que nesta hora Israel vai ter os Estados Unidos para defender Israel. Nessa hora, talvez a América do Norte, como o William Branham falou na 7ª visão, antes do fim do mundo, a 7ª e última visão que o William Branham viu, ele viu toda a terra dos Estados Unidos, virou cratera, fumaça, explosões, né? E quem fez isso? O rei do norte, a Rússia, o Gog. Tem uma hora que vai haver uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. E é quando Israel vai perder o seu aliado. Você sabe quantos países Israel já atacou? Com Benjamin Netanyahu. Atacou agora o Catar, né? Atacou o país do Catar. O Catar diz que vai responder de forma militar a Israel. Israel atacou o Líbano 2, atacou a Síria 3, atacou o Iraque 4, atacou o Irã. Israel já atacou 8 países do Oriente Médio com Benjamin Netanyahu. E por que ele faz isso? Porque se não tiver guerra, ele perde o poder, ele cai. Ele vai perder o governo de Israel. A única maneira dele se manter no poder lá em Israel, Benjamin Netanyahu, é fazendo guerra. É alimentando a guerra, é promovendo guerra. O dia que acabar a guerra, ele cai. Você entende, não? Mas na guerra do Gog não diz a Bíblia que essa ilha, os Estados Unidos vai defender Israel. Não diz isso, não. Então é provável que os Estados Unidos já virou cinzas através da Rússia no tempo da guerra do Gog, né? Mas como o jovem conservará puro o seu caminho? Porque cada um de nós tem um caminho. Eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho. Porém, em Isaías 55 diz Jeová diz assim: os seus caminhos não são o meu caminho, e nem o meu caminho são os vossos caminhos, né? Buscai a Jeová, o Criador, enquanto se pode encontrar Ele. Isaías 55, 6. E tem uma hora que vão buscar a Jeová e não vai mais poder achá-lo, encontrá-lo.
porque o tempo da graça está terminando. Quando William Branham estava vivo, o mensageiro do tempo da tarde, a irmã Branham pregava dentro de igreja batista, Assembleia de Deus, dentro de sinagoga judaica. E o irmão Branham dizia que ele trazia a luz do entardecer, o mensageiro da tarde. Mas o irmão Branham dizia assim, olha, eu não sou essa sétima estrela, não. Esse sétimo anjo, não. Isso está em Perguntas e Respostas, número 12, 12 de janeiro de 1961, acho que é o parágrafo 286, assim, o pequeno Willie fez o desenho das 7 eras da igreja e colocou meu nome debaixo da sétima estrela. Aí o irmão Branham diz assim, mas eu retirei, porque eu vou ser franco e honesto com vocês, William Branham dizendo, eu não sou essa sétima estrela, eu não sou esse sétimo anjo, esse precursor, ele ainda virá, ele ainda virá. Mas é claro que virá, porque a Bíblia fala em Apocalipse 3:18, que Mashiach Roshua está fora da era de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, que estão à porta e batem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como seria o William Branham, o sétimo anjo, a sétima estrela, se irmão Branham está pregando dentro da Assembleia de Deus, dentro da Batista, dentro da Adonep, dos homens do Evangelho completo, dentro de sinagoga? Se todas as igrejas traziam o William Branham para pregar dentro das igrejas, porque o irmão Branham tinha um dom verdadeiro de cura divina, capaz de orar e o câncer cair na plataforma, os tumores. Todo mundo queria o William Branham. Agora eu quero ver hoje, me convidar, né? Qual igreja vai me convidar para pregar dentro dela? Já que eu prego que Jesus é um nome latim, suíno, porco. É um nome romano, né? A marca da besta. Se você louva Jesus, crê em Jesus, se você foi batizado no nome de Jesus, batiza no nome de Jesus, se você prega que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, você está marcado com a marca da besta. Ô, André Luiz, aí ninguém vai te convidar. Ora, mas não é isso? Que a Bíblia diz que Yehoshua Mashiach estaria de fora das igrejas, batendo na porta. Quem bate na porta está do lado de fora. Então a pregação que eu estou a pregar, com 590 pontos, que eu já trouxe aqui, tá aí tudo em vídeo, do Evangelho de Paulo, eu posso dizer assim, 590 mandamentos que Paulo deu e as igrejas menosprezam, pisa, rejeita, recusa. Eu venho com 590 pontos, como Kefa, Shimon Kefa. Você fala Simão Pedro, Shimon Kefa, acho que é 3,14, segunda, você fala segunda Pedro, mas é segunda Kefa. Veja, amados irmãos, a sabedoria que Deus deu ao nosso amado irmão Paulo, em suas cartas. Ele escreve sobre salvação. Suas cartas têm pontos difíceis que os ignorantes, vacilantes, torcem junto com as demais escrituras para a perdição deles. Para a perdição deles, ou seja, o próprio apóstolo que tinha a chave do reino dos céus, Shimon Kefa, que você chama de Simão Pedro, reconheceu que Paulo escrevia salvação. Aí eu trouxe 590 pontos. A mulher tendo que usar o véu em público, no ônibus, na rua. A mulher tendo que lavar os pés na hospitalidade, e é dos homens, como Abigail, a viúva lá de Nabote, Nabote, não? Morreu, deu um ataque. E o rei Davi vai casar com ela, e quando os soldados de Davi chegam lá, ela diz assim, acho que é 1 Samuel 23, 24, 25, eu, serva de Davi, irei lavar os pés dos servos de Davi. Ou seja, por isso que Paulo fala em 1 Timóteo 5, 8 ao 10, nunca seja escrita mulher como viúva na Keilah, comunidade, na congregação, que é nesse ano com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um único marido, um único homem. Se praticou boas obras, criou bem os filhos, se praticou hospitalidade, se lavou os pés dos irmãos, dos varões, dos canões. Aí a mulher, quando ouve isso, ela diz assim, eu lavar pé de homens? Ora, Abigail lavou. Eu pergunto para você, mulher,
Você é melhor do que Abigail, a viúva, que casou com o rei Davi? Olha, se você acha que você é melhor do que Abigail, então não lava os pés. Porque Abigail lavou e Paulo trouxe esse mandamento do Antigo Testamento para dentro da Brit Hadashah, na Nova Aliança. Está aqui hoje de volta. Qual mulher vai lavar os pés? Oh, mas o William Branham trouxe o lava-pés depois da Santa Ceia. Os branamistas do Tabernáculo da Fé dizem isso. Eu falo isso porque eu fui pastor do Tabernáculo quase 14 anos. Eu colocava as mulheres para lavar os pés das mulheres depois da Santa Ceia, do pão e do vinho. Né? Mas está errado! Está errado! Porque Paulo não colocou mulher para lavar os pés de mulher depois da Santa Ceia, não. Na verdade, o apóstolo Shalia, né? Em hebraico, Shalia, Paulo, o apóstolo, colocou as mulheres para lavar os pés dos homens, dos varões, dos kadosh, dos santos. Eu acredito que é na hospitalidade, né? Lê 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Está aí no Novo Testamento. E as igrejas vão obedecer isso? Jamais. Jamais. Agora, o que eu estou a pregar é como William Branham disse. Eu não sou profeta, eu não me vejo como profeta. Na verdade, eu não sou nada. Eu sou um Zé Ninguém. Né? Também não estou procurando ser nada. Mas o que eu prego não pode ser imitado, não. Ninguém vai imitar o que eu estou a pregar. O que vão fazer, então? Vai rejeitar, recusar, pisar, menosprezar, criticar. Mas nem imitar vai imitar. Não haverá imitação na terceira puxada. Também é muito provável que na terceira puxada não haverá conversões. Haverá pessoas dizendo, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, André Luiz Nunes, no que você prega. Eu acredito no que você prega. Mas quando vê o preço que tem que pagar para seguir o que eu estou a pregar, como por exemplo, o homem tem que usar vestido. Vestido! Eu não vou usar, não. Estou falando que vai ser difícil converter um homem usar vestido no século 21. E como eu uso, e as pessoas dizem, Salam Aleikum, eu disse, eu não sou muçulmano. Você é judeu, também não sou judeu. Você é cristão, também não sou cristão. E o que você é? Eu sou um crente. Eu sou um crente em Yahushua Mashiach. Eu sou um crente que crê na íntegra, literalmente, na risca, ao pé da letra, se quiser saber. No que Shalia, Paulo, nas 14 cartas de Paulo, no evangelho que Paulo pregou, e Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, alguém pregando evangelho diferente do que já foi pregado, considere maldito, anátema, é maldito, tal pregação, tal evangelho, se não está alinhado 100%, não pode sair um tio do que Paulo já pregou. Não tem nada novo para trazer. É só trazer o antigo evangelho do jeito que é. Aí ele salva, né? Simplesmente salva. Então, essa pregação não vai haver imitação, vai haver recusa. Porque a mulher tem que usar o véu. No ônibus, buscando as crianças na escola, no supermercado. Ela não pode jamais mostrar seu cabelo para homem nenhum. Eu não disse? Que cabeça rapada, no tempo, tem até uma tabinha, Sibéria, né? Mesmo naquele tempo lá, as mulheres usavam véu. E a mulher que não usava véu tinha que andar com a cabeça rapada, mostrando que era uma prostituta, né? E uma senhora, no tempo do Império Romano, usava véu. Você diz, é cultura. Pouco importa o que você vai chamar. Para mim é mandamento, porque em Bereshit 25, 26, Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão, com Sara, né? A Bíblia diz que Rebeca cobriu a cabeça com um véu quando viu Isaac, seu marido. Então a mulher cobre a cabeça para não mostrar seus cabelos. Para nenhum homem a não ser seu marido. E em 1 Coríntios 11, 10 diz,
que é sinal dos anjos. Porém, eu não creio nessa doutrina do Testemunho de Jeová, e tem muito evangélico que prega isso hoje, né? Doutor Alex aí, eles usam o livro de Enoque, dizendo que 200 sentinelas, 200 anjos, guardiões, abriram um portal da eternidade para a terra e vieram e fizeram sexo com as mulheres. Ainda tem coragem de dizer que a Bíblia fala isso em Gênesis 6. Não, ali diz que os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens. Ali não é anjo, é a descendência de Adão, de Sete. São homens. Anjos, não existe anja. Anja, só anjo. Anjo não tem... São seres que não têm sexo. Como é que vai fazer sexo com mulher? Que loucura é essa? Isso é doutrina do Testemunho de Jeová, que agora já tem doutores, pastores, profetas de igreja pregando. Porque eles você vê, para que pregar o livro de Enoque se o livro de Enoque não está na Bíblia? Essa Bíblia aqui, ela não tem 66 livros, ela tem 66 mais 7, dá 73 livros. Que aqui está os 7 livros que Lutero tirou. Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria, né, de Salomão. Mas não tem Enoque aqui, não. Mas agora eles estão pregando Enoque, dizendo que 200 sentinelas, guardiões, anjos fizeram sexo, e daí vem os nefelins, o gigante. Não, gente. William Brandt diz que o gigante, ali no livro de Gênesis, era a serpente, que fez sexo com Eva. A serpente tinha 3 metros de altura, não era sentinela do livro de Enoque, 200 sentinelas, 200 guardiões. Não, não, não. O pai de Caim é que era um gigante. A serpente tinha braços, mãos, coluna, falava. Era igual um homem. Era um homem pré-histórico. Parecia mais com um homem do que o macaco e o chimpanzé. E era um gigante. Mais ou menos 3 metros de altura. O senhor serpente. E ele é que fez sexo com Eva. E dele e Eva sai Caim. Caim não aparece na genealogia de Adão em Bereshit, Gênesis capítulo 5. E aí a raça de Caim. Aí os filhos de Sete, os filhos de Deus, os filhos de Adão, descendência de Sete, é que vai misturar com essas mulheres bonitas da descendência de Caim. Aí continua vindo nefelins, né? Gigantes, né? Mas anjo não pode fazer sexo. Quando você lê o livro de Tobias, cujo filho Tobide caminha com um homem chamado Ananias, mas era o anjo Rafael. Aí Rafael, no final do livro de Tobias, ele diz assim, quando você olhava para mim, parecia que eu estava comendo, né, a refeição, mas eu não estava comendo. Anjo não come nada não, gente. Anjo também não tem sexo não, porque não tem uma feminina para um anjo, ou seja, uma anja. Como também não tem um feminino para o Criador, para Deus, uma deusa. Quando fala a Astarote, Astarte, isso aí é imagem de escultura aí que Jezabel aí, os idólatras faziam. Não existe deusa feminina para Deus, o Criador no céu. Não existe anja, feminino de anjo no céu. Agora, o homem tem sua mulher feminina, né? Que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E uniu o casal. Agora, isso aí eu não acredito. Você quer crer? Que o livro de Enoque agora já está sendo pregado para os evangélicos, né? Ou seja, já não crê na Bíblia 100%, agora vai crer em apócrifos, né? Porque Baruque, Tobias, Macabeus 1 e 2, Judite, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico não é apócrifo, não. Foi Lutero que tirou, e aí a Bíblia protestante não tem esses livros. Também não é livro católico, não. Esses livros não tratam de igreja católica. Como jovem conservará puro o seu caminho? O Salmo Terrelina, Salmo 119, versículo 9, diz assim: observando a tua palavra.
Então, o que é que purifica um jovem, um mancebo? E eu vou mais longe, o que é que purifica um idoso? Surgiu um novo profeta aí, eu estava vendo ontem a pregação dele. Como é que é o nome desse profeta? É José Cristo Negro, rei da África. Quer dizer, o Cacu está produzindo outro profeta. Depois dele, já nos chega o Jonas Songuel no Gabão, o Esson, que diz ser profeta do Cantar do Galo no Camarões. Agora Angola tem um profeta, tudo negro, né? Ô André Luiz Nunes, você é profeta? Eu já disse que eu não sou profeta. Eu só sou um pregadorzinho. Né? Porém, minha pregação não é pequena não, porque ela é a Bíblia, a palavra original. O que eu estou a pregar já está na Bíblia. Como, por exemplo, como o jovem, o mancebo, conservará puro. Como o jovem, o mancebo, se purificará o seu caminho. A Bíblia diz aqui, eu respondo com a Bíblia. Observando a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Porque se você é médico, você vai continuar sendo médico. Se você se converter. Se você é dona de casa, esse é seu caminho. Você vai continuar sendo dona de casa, mulher. Se você é casada, vai continuar sendo casada. Homem, mulher, né? Mulher casada, homem casado. Casado, vai continuar sendo casado com sua mulher. Porém, a palavra de Deus vai purificar o seu caminho. Porém, se o seu caminho for um caminho de prostituta, jogador, bandido, ladrão, homossexual, lésbica, beberrão, avarento, idólatra, aí eu garanto que este livro aqui vai mudar seu caminho. Porque o seu caminho, se ele ofende a Bíblia, é contra a Bíblia, aí eu acredito que se você se converter, Deus te tira do caminho da perdição. Do adultério, da fornicação, da idolatria, de ser um impúdico, depravado, imoral, lésbica, homossexual, ladrão, aí eu acredito. Porém, se o seu caminho, o que você faz, o que você está trilhando, caminhando, não é pecado, aí a palavra de Deus só vai te purificar, não vai precisar mudar nada. Como aqueles soldados vieram a Jehoanã, o Batista no Rio Jordão, se chama João Batista, eles vão ter que largar de ser soldado, e Jehoanã disse, não, continue sendo soldado. Agora vocês não vão extorquir ninguém, não vão fazer maldade com ninguém. Continue sendo soldado. Ele não mandou parar de ser soldado. Era o caminho deles. Eu não sei qual é o seu caminho. Mas se o seu caminho vai contra a Bíblia, aí eu acredito que Deus vai mudar. Se não vai contra a Bíblia, você vai permanecer no seu caminho. Agora, há caminhos que o homem parece direito. O final dele é a morte. Como, por exemplo, ser católico, ser protestante, ser pentecostal, ser deuteropentecostal, não é pentecostal, mas o que é isso? É ser da universal, da mundial, da internacional, luz para os povos, renascer, videira, Sara Nossa Terra, ser assembleano, ser quadrangular, ser IPDA, Deus e Amor, Casa da Bênção. São mais de 100 mil igrejas. Aí é caminho que leva para a morte eterna. As igrejas. Aí, nesse caso, eu acredito que a Bíblia vai fazer você sair das igrejas. Sai dela, ó meu povo! Apocalipse 18:4. Sai, ó meu povo, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Porque as igrejas têm dogma. As igrejas têm dogma. Como um jovem conservará puro o seu caminho, como um mancebo, outra linguagem da Bíblia, como um mancebo purificará o seu caminho. O salmista Davi, em Telim, Salmo 119, versículo 9, diz, observando a tua palavra. Observando a tua palavra. Então vamos lá. Você realmente quer mudar de caminho? Porque quando irmão Branham veio, irmão Branham nasceu em 1909, em abril, né? Morreu 9 de abril de 1909. William Branham morreu em 24 de dezembro.
de 1965. Aí eu nasci no dia 25 de dezembro de 1972. O Mombrana morre no dia 24 de dezembro e eu fui nascer no dia 25 de dezembro de 1972, ou seja, 7 anos depois que Mombrana morreu. Mas não estou querendo dizer com isso que eu seja um profeta. Eu não sou nada. Porque o dia 25 de dezembro o mundo comemora como o dia de Natal, mas eu acredito que o dia 25 de dezembro, como o salmista diz em um dos salmos, Terlim, ele diz assim: esse é o dia que o Senhor Deus, que Jeová fez. Mas é comemorado como Natal. O Mombrana morreu numa véspera, dia 24 de dezembro. Eu já ouvi isso, ó, você não pode ser profeta porque você nasceu no dia de Natal. Seu signo é Capricórnio, o bode, né? Ah, é? E quem disse que eu estou querendo ser profeta? Seu nome é André Luiz, mas é Nunes. André Luiz Nunes, né? E André Luiz é um espírito que os espíritas do Brasil seguem. Outro dia até uma mulher me escreveu sob o nome André Luiz, né? Eu disse que eu não sou espírita. Ela disse, mas e esse nome? Ora, eu não tenho culpa se minha mãe e meu pai colocou esse nome em mim, mas eu estou acreditando lá em Apocalipse, né? Apocalipse na era de Pérgamo, né? Acho que é 2,17. Ao que vencer, lhe darei um novo nome, escrito em uma pedrinha branca, de maneira que só saberá esse novo nome quem recebe essa pedrinha branca. Então, tem esperança para mim, não? Se André Luiz, mas é Nunes. É o nome que me deram na terra, então agora eu estou de olho na promessa do novo nome na pedrinha branca. Então ainda há um novo nome. Ainda há esperança, né? Para mim, eu vejo que ainda há esperança. De acordo com as Escrituras, eu sou um crente firme nas Escrituras. Eu creio firmemente nas Escrituras. Eu sou um crente fundamental nas Escrituras. Eu sou fundamentalista da Bíblia. Eu sou fundamentalista nas Escrituras. Para mim, as Escrituras é fundamento. Para mim, as Escrituras é a palavra de Deus. Para mim, as Escrituras é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Yehoshua, Mashiach, o Filho do Criador. No princípio era a palavra, o verbo. A palavra, o verbo estava com Deus. A palavra, o verbo, era Deus. Yehoanã, se chama de João, o 4º evangelho, capítulo 1, versículo 1. Agora, William Branham veio e tirou as pessoas da crença da Trindade, né? Um dogma de Constantino, no ano 325, na Turquia, no concílio de Nicéia, a cidade de Nicéia, embora o Mombrana falou que é na França, mas não é na França, é na Turquia. Então esse foi o papel do Mombrana. Aí as pessoas perguntam, qual é a sua mensagem? Primeiro, eu não sou profeta, eu não me vejo como profeta. E se eu tiver que responder assim, qual é a minha mensagem, eu não tenho mensagem. Eu não me vejo como profeta. Mas eu posso dizer assim, eu prego Bíblia. Se isso resolve para você, então está tudo bem. Ou seja, minha mensagem é pregar a Bíblia. Como eu estava a responder, vou responder de acordo com a Bíblia. Como que você vai se purificar? Terlim, Salmo 119, versículo 9. O mancebo se purificará ou conservará puro através da tua palavra. Ou seja, através da palavra de Deus, a palavra de Jeová. Para sempre, ó Jeová, a tua palavra está nos céus. Passarão os céus e a terra. Esse é o Salmo 119. Acho que é o versículo 84, Terlim, né? Mas Matitial 24, 35, mas Yehoshua diz, passarão os céus e a terra, minhas palavras não falharão. Então eu sou um crente na palavra. É como o irmão Branham veio no século XX
e tirou o povo da doutrina da Trindade, um dogma católico. Eu estou aqui hoje para te tirar do nome de Jesus, que é outro dogma católico. A letra J não existe no alfabeto hebraico. São 22 letras. O J não existe lá. Não adianta ir lá em Israel e falar Jesus. Ele vai dizer que Jesus, o J não tem. Jesus, Zus. É cavalo. Se você for pro latim, é suíno, é porco. Cerdo no espanhol. Os judeus não vão engolir isso, gente. Eu vi até um debate sobre judeus, como evangelizar judeu. Evangelizar judeu, gente. Não precisa evangelizar judeu. A Bíblia diz que haverá 144 mil israelitas lá em Jerusalém. Para a vinda do Mashiach, bem Davi. Para a vinda do Mashiach, bem Davi. Porque ele veio como bem Yosef. Sofreu, morreu na cruz. Ele virá para o milênio, para reinar como bem Davi. Filho de Davi. A Bíblia diz isso, e os judeus, os israelenses, verão as feridas nas mãos, nos braços, no peito, dos pregos, da lança. Aí esse cachorro vai latir e vai me empatar a pregação. Porque eu tô ao vivo. Por favor, gente. Eu tô ao vivo. Então, é dito lá que eles verão, Zacarias 13, né? As feridas nas mãos, nos braços, no peito, da lança, dos pregos, lá no Calvário. Aí eles vão reconhecer ele. Que feridas são essas? Ele vai responder, foram as feridas que eu fui ferido há 2000 anos atrás na casa dos meus amigos, né? Porém, ele vem como bem Davi. Vem para reinar no milênio. O seu nome não é Jesus. Não precisa evangelizar judeus. A Bíblia diz que quando Moshe e Eliahu, Moisés e Elias vier, haverá 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, que nem fizeram sexo com mulheres, não se contaminaram com mulheres. São castos, são puros, são virgens. Onde é que se acha isso hoje? Ora, não tem 1.100.000 haredins hoje em Jerusalém, Israel? Que não corta a lateral do cabelo, eles têm trança, não fazem a barba, que procuram obedecer os 613 mandamentos da Torá. É daí que vai sair os 144 mil. Então não precisa evangelizar, que se você for evangelizar um judeu, um haredim, ele vai cuspir na sua cara. Tenta pregar Jesus para um haredim. Ele vai dar uma cusparada na sua cara. Eu já vi vídeos deles cuspindo em evangelho. Quando não jogam uma pedra na cabeça. Não adianta tentar evangelizar judeu. Pregar a Trindade, dogma católico de Roma. Pregar Jesus, um nome latim, romano, para judeu. Isso é loucura, gente. Israel ficou 2000 anos fora da terra. Hoje Israel tem mais de 10 milhões de habitantes dentro de Israel, da nação Israel, lá na Palestina, lá no Oriente Médio. Não precisa evangelizar judeus. Israel é a figueira que floresce, que brota. Suas folhas, seus ramos. Mashiach disse, não passará essa geração. Nós já estamos aí. Israel é o relógio do arrebatamento. Já estamos aí, só se fala de construir o terceiro templo. Já temos a menorá, o castiçal. Já temos a mesa. Já temos 5 vacas vermelhas. Já temos Cohen, somos sacerdote, consagrado. Já estamos treinando os levitas. Só se fala disso. O terceiro templo já temos todo o material. O terceiro templo já vai ser construído. Só se fala disso. Ainda evangelizar judeu, ganhar judeu israelense para virar assembleano da Assembleia de Deus, quadrangular. Me poupe, gente. Para virar Deus é amoriano, para virar crente da igreja do Edir Macedo, universal, do Valdemiro, mundial, do Sinomar, Sara, Luz para os Povos, Robson Rodovalho, Sara Nossa Terra. Me poupe, gente. Judeu vai cuspir na sua cara. E eles estão lá em Jerusalém. Ezequiel 9:4 diz que antes da destruição lá em Jerusalém, 6 varões, homens com armas destruidoras, e Jeová disse, pare um pouco.
se detenha. Espere o querubim aí escrever na testa. Daqueles que gemem, angustia e chora por causa dos pecados cometidos em Jerusalém, as abominações. Lê Apocalipse 14. Eu vi Yehoanã, o apóstolo, Achalia, você fala, João, mas é Yehoanã. Eu vi o cordeiro de pé no Monte Sião, com 144 mil. E eles tinham o nome do cordeiro escrito na testa. E também tinha o nome do seu pai. O cordeiro tem três letras do tentagrama. O pai tem 4 letras, né? Yod, Re, Vav, Re. YHWH. Yod, Re, Vav, Re. E o cordeiro tem 3 letras. YHW. Yod, Re, Vav. Não estará escrito na testa Trindade. Isso é marca da besta. Quem falou isso foi o William Branham. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Não estará escrito Jesus. Marca da besta. Então temos 2 marcas da besta. É tudo a mesma coisa. Trindade e Jesus. Tudo é católico romano. Mesmo vocês do Tabernáculo da Fé, que dizem pregar a mensagem de William Branham, saibam, o nome de Jesus é a marca da besta. É um nome latim. É um nome romano. A letra J, o pai dela é Jean Giorgio Tricino, italiano, linguístico, gramático, embaixador da Igreja Católica Romana, a qual o Papa Leão X enviou para a Alemanha em 1515, e em 1524 ele fez isso aqui, ó. Ele pegou a letra I, transliterou, modificou e virou letra J, que era falar de Jesus, né? Jesus no latim, aí ficou Jesus. Antes do Jesus, era Jesus Cristo. Jesus Cristo, no grego. Aí o Papa Damaso, no ano 382, deu ordem para Jerônimo criar a Bíblia Vulgata em latim. E aí eles dizem São Jerônimo. O Jerônimo tira a letra O. Ele vai e retira a letra O. Ele retira a letra O do Jesus. Aí no latim, na Vulgata, a O do grego, Jesus Christus. Ele tira o O e fica Jesus. No ano 382, na Bíblia Latim Vulgata. Aí no ano 1524, Jean Jorge Tricino, embaixador do Papa Leão X da Igreja Católica Romana, não era nem Vaticano, porque Vaticano, o país do Vaticano é Benedito Mussolini que vai dar esse direito da Igreja Católica ter um Estado, né, do Vaticano, mas era só a Igreja Católica de Roma. O Leão X é o mesmo que mandou John Tetzel para a Alemanha vender indulgências em 1517 para construir a Basílica de São Pedro. Estava na Alemanha Martinho Lutero, em 1517, estava John Tetzel, o maior vendedor de indulgência da Igreja Romana, trabalhando para o Papa Leão X, e estava Jean Jorge Tricino. Lutero escreve as 95 teses em 1517, prega na porta da igreja que ele era padre, né? Padre agostiniano, na Igreja de Todos os Santos em Wittenberg, e protesta contra Leão X. Só que o Leão X tinha um trunfo. Trunfo, não? Quer dizer Trump, né? Donald J. Trump. Trump não quer dizer trombeta. É trunfo. O barulho do jogo de baralho, né? Qual era o trunfo? Jean Jorge Tricino. Que 7 anos depois que Lutero começou a pregar a reforma protestante, ele pega a letra I, Jesus, né? Faz o I virar o J, ele é o pai da letra J. A letra J só tem 501 anos, e daí vem a tampa do caixão. A Trindade é o caixão. Um judeu não engole Trindade, um hebreu, um israelita, um Yehudi. Quebra. Isso quebra o primeiro mandamento da tábua de pedra. Ouve, ó Israel, eu sou Jeová, Yod-Heh-Vav-Heh. Não terás outros deuses diante de mim. É um único Deus. A Trindade, 3 pessoas, 3 deuses distintos, né? Quebra o primeiro mandamento. Por isso que um judeu não engole. Isso é o caixão.
Isso faz a Trindade, te faz ser um idólatra protestante, um idólatra pentecostal, um idólatra deuteropentecostal, um idólatra neopentecostal. Mas aí o Tabernáculo da Fé vai dizer assim, os que seguem William Branham, eu escapei da Trindade. Ah, é? Você saiu do espeto, mas caiu na brasa. O nome de Jesus, a tampa do caixão. Porque irmão Branham não pregou Yod, He, Vav, He. O primeiro selo, irmão Branham pregou J-U-V-H. Irmão Branham nem citou o tetragrama correto. Yod, He, Vav, He. Y-H-W-H. Irmão Branham pregou Jesus. Irmão Branham disse que Jesus é o mesmo nome Josué no Antigo Testamento. E quando você pega uma Bíblia, a Taná, em hebraico, o sexto livro em hebraico não chama Josué. O nome do sucessor de Moisés era Oséias, Rocheias, filho de Benum, filho de Num. E em Números 13, o profeta Moisés adicionou o Yud ao nome de Rocheia. E aí você abre uma Bíblia em hebraico, veja o nome do sexto livro da Bíblia. Primeiro, Bereshit, Gênesis. Segundo, Shemot, Êxodo. Terceiro, Números. Quarto, Levítico, Vaincrá. Quinto, Deuteronômio, Devarim. Sexto, Yehoshua. É Yehoshua, não tem Josué, não tem J no hebraico. E o nome Yehoshua, o sexto livro da Bíblia, aparece aqui em Matitial 1:21, o anjo Gabriel diz a Miriam, a virgem, né? Põe o nome da criança de Yehoshua, que quer dizer Yehová salva, Yahvé salva. E aqui na Bíblia de Jerusalém, na página 1704, no rodapé, letra F para Mateus, Matitial 1:21, aparece o nome em hebraico. Então eu estou pregando algo que está aqui na Bíblia de Jerusalém, porque esses franceses viajaram, foram viver lá em Israel para fazer uma tradução da Bíblia de Jerusalém que se aproxima do hebraico. Não quer dizer que ela é 100%, mas pelo menos ela é a mais próxima do hebraico. É tão próxima que na página 1704, no rodapé, para Matitial, Mateus 1:21, letra F, dá o nome do filho em hebraico. Yehoshua, não é Jesus. Então, o que é que eu estou pregando? Eu não sou nada, gente. Eu não quero ser profeta, nem mensageiro. Só o André Luiz Nunes mesmo. Mas se eu conseguir tirar algum filho do Criador, alguma filha do Criador, resgatá-lo do nome de Jesus, tal como William Marion Branham retirou os filhos de Deus, fez eles pararem de crer em Trindade. Se eu conseguir fazer algum filho do Criador parar de crer em Jesus, já é uma vitória. Jesus, nome romano. Jesus, marca da besta. Jesus, nome latim. Jesus com J. Um nome católico romano. Você está a me entender? Se eu conseguir fazer esse feito, para mim já é uma vitória. William Branham veio para tirar as pessoas da Trindade. E eu estou aqui, embora eu não seja profeta, não sou profeta, não me vejo como profeta, eu estou aqui para tirar você de crer no nome Jesus, para fazer você passar a crer no nome Yehoshua, que tem Yod, He, Vav, tem um trigrama. O filho carrega as letras do nome do pai. O pai é Yod, He, Vav, He. Você diz, mas aí é 4 letras. E o filho só tem 3. Observa que a letra Re, o H, repete 2 vezes no tetragrama. Yod, Re, Vav, Re. O Re, o H, 2 vezes. E o filho tem Yod, Re, Vav. Considerando que a letra H, o Re, aparece 2 vezes e o filho tem um Re, Yod, Re, Vav. Então o filho tem o nome do pai. Se eu conseguir fazer isso, se for o fruto da minha pregação, se eu produzir esse fruto no meu ensinamento, na doutrina que é de Paulo, que eu estou pregando, nessa evangelização final, a qual é muito difícil de alguém se converter, é dificílimo alguém crer no que eu estou a pregar, mas se
conseguir produzir tais frutos, já será uma vitória. Eu considero uma vitória, não? Você me entende, não? E aí, Apocalipse 12, vemos a mulher. A mulher Israel, 12 estrelas, 12 tribos. Você pode aplicar 12 apóstolos, não? Você tem a lua, você tem o sol, né? A lei, a graça. Você tem o dragão, a antiga serpente, Satanás. Você tem o filho varão, porque a mulher estava grávida, não? E a Bíblia diz que esse filho varão vai reger as nações com vara de ferro. Não? É o milênio, não? Sem dúvida nenhuma, aí é Israel. Você tem a mulher Israel recebendo 2 asas da grande águia. Como Shemonte, Êxodo 19, Israel saiu do Egito nas asas da águia. Só que aqui não vai ser só uma águia, 2 asas da grande águia. Deus vai enviar 2 profetas, Eliahu e Moshe, e Eliahu, Moisés e Elias, para retirar os 144 mil. Não? Você vê, o profeta Moshe tirou 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças do Egito. Daí uns 2 milhões. Vemos agora o Netanyahu querendo tirar 2 milhões de palestinos de Gaza, só da cidade de Gaza. Ele deu aviso nesse genocídio que ele está fazendo, mas Moisés tirou hebreus do Egito. Netanyahu está matando criança, mulher, velho, está morrendo de fome, é genocídio. Querendo tirar 2 milhões só de Gaza para levar para outro lugar para destruir cada casa, cada prédio em Gaza, só porque o Donald Trump disse que quer Gaza para um investimento imobiliário, fazer um resort, um clube, ter cassino, motel, charuto, uísque, mulher pelada, vai virar um lugar de prostituição. Veja que loucura. E nós estamos muito perto do fim. Essa mulher vai receber as 2 asas da grande águia e vai voar para o deserto. Jordânia. Não? Haverá um lugar ali na Jordânia, Petra, possivelmente, onde essa mulher vai ser guardada. Não? Que o dragão vai vir para tentar destruir, vai abrir a boca, vai soltar rios, exércitos, mas a terra vai ajudar a mulher. Como ele não vai conseguir pegar a mulher por causa das 2 asas da grande águia, então ele vai insistir correndo atrás de quem? Dos descendentes da mulher e das testemunhas de Yehoshua. Porque na grande tribulação, ele não vai matar quem crê em Jesus, não. Não é um anticristo que vem, é um antimachia, é um chifre pequeno, é a besta. Vai ser apoiado pelas igrejas. William Branham não disse que depois de um Papa americano e o Robert Francis Prevost não é de Chicago? O que é que vem depois de um Papa americano? Profecia de William Branham, 19 de dezembro de 1954, tem 70 anos essa profecia. E ela se cumpriu. E o que vem? Momentos que depois do Papa americano, que vem é a imagem da besta. Eles vão formar a imagem da besta. Então a imagem da besta já está chegando, já está vindo. Só não vê quem não quer ver. Então haverá uma grande tribulação. E quem ficar, não for no arrebatamento, Apocalipse 3:10, como guardaste a minha palavra, eu te livrarei da hora da tribulação. Aí é os eleitos. Aí é os santos vivos, que é um pouquinho. A Bíblia fala só de 5 virgens. Eu disse que Mombrana, quando estava vivo, o mensageiro da tarde dizia, é 1 por 1 milhão. 500 pessoas irão no arrebatamento. Dizem que há 500 milhões de crentes no mundo, Mombrana pregou, então 500 vai para o arrebatamento. Mas eu estou aqui para baixar, diminuir esse número. Talvez não vai 10. 10 pessoas talvez vivos não irá no arrebatamento. Talvez é como a Bíblia diz, 5 pessoas. À meia-noite, aí vem o noivo, a Bíblia fala de 5. Eu não estou aqui pregando, eu não vejo 500 pessoas indo no arrebatamento. Talvez menos de 10 pessoas vivos. Porque o que eu estou pregando, como eu disse, não vai ser imitado, ninguém nem vai imitar. E o que vão fazer? Vão recusar. Mas a hora está chegando. O dragão vai ficar irado, né?
junto com a ira do dragão, Deus vai trazer as duas testemunhas, virá grande tribulação, os juízos de Deus vão cair sobre a terra. Tudo isso está chegando, gente. Mas eu estou aqui para isso. Estou aqui para dizer para você, pare de crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, você está se alimentando da Igreja Católica, dando força à Igreja Católica, sendo um discípulo da Igreja Católica. Você está dentro da mãe do cristianismo, que é o catolicismo. Você é um católico romano, porque o nome Jesus foi criado pela Igreja Católica. O pai da letra J é Jean Jorge Tricino. Estou aqui para te convidar, você para crer em Yod He Vav Yehoshua, como dizem em Hebreus. Eu vou terminar com essa escritura. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Eu estou terminando a minha pregação nessa hora. O Hebreus 1, 5. Leamos junto, né? Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Jeová, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ou o grande Melquisedeque, que não tem pai. Hebreus 7, ele é sem pai. Mashiach Yehoshua tinha pai. Quem é o pai de Mashiach e Yehoshua? Jeová. A Bíblia diz em Hebreus 7 que Melquisedeque não tem mãe. Mashiach Yehoshua nasceu de mulher. Quem é a mãe dele? Mariã. Você fala Maria, mas é Mariana. Em Matitial 1, 21, o anjo Gabriel diz: Mariã, põe o nome do filho que vai nascer de você, Mariã, de Yehoshua. Vê que o filho, eu e o pai somos plural. Somos plural. Somos um. Vamos lembrar disso, não é um igual o dedo aqui, não. Existe o pai, existe o filho. O filho tem mãe, Mariã. O filho tem pai, Jeová. O filho tem genealogia. O filho teve começo de dias. O filho teve fim de dias, morreu no Calvário. Mas Melquisedeque, que é Deus o Pai, a Bíblia diz que Melquisedeque não tem pai. Eu quero que você preste atenção no que eu estou a pregar aqui em Hebreus 1:5. Esse Deus e Pai, e Ele é o único Deus, viu? Só existe um só Deus. Efésios 4:4. Quem é Ele? Deus e Pai. Deus Pai é o único Deus. Não há outro Deus além dele. E Mashiach disse a Satanás, em Matitial 4, Mateus 4, quando o diabo ofereceu os reinos do mundo, e disse a Mashiach Yehoshua: se você se ajoelhar perante mim e me adorar, te darei todos os reinos do mundo. Mashiach Yehoshua respondeu: vai-te, Satanás, pois está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Presta atenção nessa palavra. Segundo Mashiach Yehoshua, só se pode adorar a Deus e Pai. Deus e Pai. Melquisedeque, Deus e Pai. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus e Pai, Jeová. Mas aí vai vir a pergunta: e o Filho é Deus? E pode adorar o Filho? Eu respondo isso com a maior simplicidade. Como? Aonde é que o Pai habita? O Pai habita onde? Colossenses 1:16 diz que nele, no Filho, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está aqui em Colossenses, aqui eu posso ler. E vou ler, né? Colossenses 1:16. Vou ter que abrir aqui. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o Filipe perguntou ao filho, disse ao filho: mostra-me o Pai. É o que me basta. E Yehoanã, você fala João 14. O Mashiach, o filho, e Yehoshua disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Você não crê que eu estou no Pai
e que o Pai está em mim. Eu estou abrindo aqui em Colossenses capítulo 1, né, para explicar isso, junto com Hebreus 5. Quem vê a mim, vê o Pai. Que negócio é esse de me mostra o Pai? E aí, a Bíblia diz em Hebreus 1,5, pois Deus, e quando fala Deus aqui, você pode chamar ele de El Shaddai, o Todo-Poderoso, de Melquisedeque, que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de dias. Mas o filho, Yehoshua, tem pai, tem mãe, diz a Bíblia, nasceu de mulher. É a Escritura que diz, há uma diferença entre o filho e o pai. O pai, seu nome tem 4 letras. Yod, He, Vav, He. O tetragrama. O filho, seu nome tem um trigrama, 3 letras do tetragrama. Yod, He, Vav. E agora eu leio aqui em Colossenses capítulo 1. Acho que é o versículo 15, né? Deixa eu ver aqui se é o versículo 15. Eu leio aqui, diz aqui, ó. Ele é o primeiro filho. Quem é o primeiro filho do Melquisedeque? Presta atenção. O filho hoje, embora ele, Hebreus 7,14, ele é descendente da tribo de Judá e Rudá, uma das 12 tribos de Israel, mas seu pai é Melquisedeque por ser filho de Melquisedeque. Então agora ele tem um sacerdote maior do que Arão, levita. Embora o filho, na carne, na raça humana, ele é judeu, Iudim. Das 12 tribos, ele é da tribo de Judá e Rudá. Mas na eternidade, o filho, ele é filho de Melquisedeque. Quem é o pai do filho? É Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É o eterno. Sem genealogia, princípio e fim de dias, sem pai e sem mãe. Quem criou Melquisedeque? Ninguém. Ele é incriado, ele existe por si mesmo. Já o filho, olha o que diz, está na minha frente aqui, eu estou lendo. Colossenses 1,15. Ele, vírgula, o primeiro filho. Então lá na eternidade, quando não havia átomo, luz cósmica, quando não havia poeira, estrela, planeta, quando não havia arcanjo, querubim, serafim, anjos, quando não havia as dimensões, quando não havia nem o tempo, nem a luz, nem a matéria, nem o espaço. Quando só existia ele, quem criou ele, o Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem princípio de dias e nem fim de dias, nem genealogia. Melquisedeque é Deus único e Pai, é o eterno. E o que o eterno fez? Olha aí, Colossenses 1,15. Ele fez um primeiro filho para ele gerou um filho. O filho de Melquisedeque, que na terra chamava-se Yehoshua Mashiach. Porém, lá em Provérbios diz que ele era a sabedoria. Lá em Roanã 1 diz assim, que ele era o Logos, a palavra. No princípio era a palavra, teve princípio. E a palavra estava com Melquisedeque, El Shaddai, Yehová, Yad, He, Vav, He, e a palavra era Deus. E ele é o primeiro filho. É a revelação visível do Deus invisível. Que Deus é infinito. Melquisedeque é infinito, não? É sem limite. Mas o Filho revela que é Melquisedeque. E ele é superior a todas as coisas criadas. Eu posso fazer uma pergunta aqui agora, baseada em Colossenses 1,15. O Mashiach é o primeiro filho de Deus Pai, Melquisedeque. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, sim. E olha o que Paulo diz aqui, ele é a revelação visível do Deus invisível e ele é superior a todas as coisas criadas. Então a pergunta é, arcanjo foi criado? Foi. Serafim foi criado? Foi. Querubim foi criado? Foi. Anjos foram criados? Foram, são criaturas. Ainda vou mostrar aqui que quem criou os anjos foi o Filho, né? A sabedoria, né? O filho de Melquisedeque criou, como o quarto evangelho se chama João, mas é Roanã, estava no mundo, 1:10, capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, estava no mundo, o mundo foi criado por ele e o mundo não conheceu,
E o verbo, a palavra se fez carne. Ele era o Criador. Ou quantos criadores existem? Quem é ele? Ele é Deus Pai, mas o Filho é igual ao Pai. Tem poder de criar. Se o Filho falar uma palavra, o que ele falar vem à existência. Embora na terra aqui, o que ele criou? Ele transformou a água em vinho, pegou aqui, cuspiu no chão, fez um lodo e transformou aquilo num globo ocular. Você não vê, não via ele criando, eu via ele transformando. Mas ele tem poder de criar. Mesmo os anjos, no guia de semana, ele disse, olha, se eu quiser ser livre dessa hora, eu tenho 12 legiões de anjos no céu. Está aqui agora, aqui do meu lado. Se eu der uma ordem para essas 12 legiões me livrar dos soldados aqui do templo que vieram me prender, eu serei livre. Você sabe que um anjo, no tempo do profeta Isaías, numa noite lá no tempo do rei Ezequias, matou 185, quase 200 mil soldados assírios. O que não faria 12 legiões de anjos? Diz que uma legião é 3.600. Então 12 legiões seria 36 mil anjos. Eu tenho 36 mil anjos. Eu os criei. São meu exército. São meus soldados. Eles se submetem à minha ordem. Se eu der uma palavra aqui, eles me livrarão. Só que tem um porém. Se eles se salvam, nós estaremos perdidos. Por isso que a Bíblia diz que ele se entregou a si mesmo. Ninguém tem mais poder do que eu. Eu tenho o poder de dar a minha vida e eu tenho o poder de trazê-la de volta. Então eu vou me entregar. Pai, embora ele orou, Pai, Melquisedeque. Pai, Melquisedeque, passa de mim esse cálice. Mas o Pai deu uma missão e ele sabia que não havia outra maneira de salvar homens e mulheres se não for pelo sacrifício, o derramamento de sangue. Pelo que entrando no mundo diz, corpo me preparaste. Porque Deus se cansou de sacrifícios de rolinha, pombinha, ovelha, touros e bodes. E aí ele queria fazer um só sacrifício. Pelo que quando o filho morre na cruz, aquele único sacrifício na cruz é suficiente. Rasgou o véu. Chegou a rasgar o véu quando ele morreu. Olha, ele é o primeiro filho. Quando fala o primogênito, aí em Colossenses 1,15 está dizendo que a sabedoria, o filho na eternidade, ele é o primeiro filho. Qual é o nome dele na eternidade? Talvez não tinha nome, né? Ele foi ter nome na terra, não? E o seu nome na terra, Filipenses 2,10, diz assim, pelo que Deus exaltou ele depois da morte, que ele se humilhou como servo, obediente, foi à morte, até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome, e fez o nome dele ser o maior nome, superior a todos os nomes no céu, todos os nomes na terra. Seu nome é maior do que todos os nomes debaixo da terra, debaixo das águas. Qual é o maior nome de todos os nomes no céu? Qual é o maior nome de todos os nomes na terra? E qual é o maior nome de todos os nomes debaixo da terra? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do 10, que o nome Yehoshua, não é Jesus não. Jesus apareceu em 1524, gente. Isso é a marca da besta, isso é blasfêmia da Igreja Católica Romana, um judeu, hoje em Israel, vai pregar Jesus para ele. Ele vai te dar uma cusparada ou uma pedrada na sua cara. Ninguém tem a capacidade de fazer um judeu, um Ihudim lá em Israel engolir Jesus. Primeiro porque é um nome que tem letra J. E é romano, é latim. Judeu acredita em Yod, Re, Vav, Re. Agora, gentil é fácil ser enganado. As mulheres e homens das nações, os cristãos de igreja, os crentes de igreja, é a coisa mais fácil de ser enganado. A Igreja Católica tentou enganar os índios, fazer os índios virar escravos no Brasil. Índio lutou, bicho do mato, né? Como bicho do mato, não se submeteu à Igreja Católica. Mas a Igreja Católica fez os negros da África a aceitar ser escravo aqui no Brasil. E a mesma igreja vai introduzindo, minha filha do Tabernáculo da Fé, prega Jesus.
Tá bom, você não crê na Trindade, né? Mas prega Jesus, minha filha, do Tabernáculo da Fé. Aí tá a igreja do Tabernáculo da Fé. Diz, eu creio no Mombrana. Mombrana foi um homem de Deus. Mas Mombrana só resolveu o problema da Trindade, gente. Mombrana só resolveu o problema das 3 pessoas distintas, gente. Agora está na hora de resolver. É a questão da salvação, porque um único nome debaixo do céu que pode nos salvar é o nome Yehoshua, que tem Yod He Vav. Esse é o nome que está sobre todo nome nos céus, na terra, debaixo da terra, e todo joelho vai se dobrar um dia perante o nome Yehoshua, a Mashiach, né? Você entende? Eu estou pregando Bíblia, eu estou indo pela Bíblia. Ele é o primeiro filho, o primogênito, quer dizer, o primeiro filho que o Criador gerou. Os anjos são filhos. Os anjos, o arcanjo, o serafim, querubim, Mombrana diz que não. São soldados. Mashiach e Yehoshua é o primeiro filho de Jeová. E nós aqui? Nós somos filhos. Não igual o Mashiach Yehoshua. Esse é o primeiro que o pai Melquisedeque gerou. Mashiach, né? Lá ele era a sabedoria, ele era o verbo, né? Ele criou todas as coisas. Nós também estávamos lá, mas depois do primeiro filho. E os anjos, ele criou. Olha, agora eu vou juntar com Hebreus 1. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos. Você sabia que Satanás, o que quer dizer o nome de Satanás? Adversário. O que quer dizer o nome demônio? Atormentador. O que quer dizer o nome diabo? Acusador. Mas você lê Isaías 14, Isaías, Ezequiel 28, lá ele tem 2 nomes, filho da aurora e estrela d'alva. É o que ele era. Então eu vou emendar aqui esse texto. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, e hoje eu te gerei. Deus nunca disse isso. Ao filho da aurora caído, que hoje é Satanás, Deus nunca disse isso à estrela d'alva, que caiu. Ele largou a posição dele, ele era o filho da aurora. Na minha Bíblia de Jerusalém não aparece a palavra Lúcifer. Mombrana pregava Lúcifer, né? Mombrana diz assim, que quando o Criador criou Lúcifer, o Criador sabia que um dia ele ia virar Satanás. Eu tenho que mudar. Quando o Criador criou o filho da aurora, ou a estrela d'alva, o Criador sabia que ele ia virar Satã, o adversário. Ele ia virar o demônio, o atormentador. Ele ia virar o diabo, o acusador, o caluniador. Eu vou ter que mudar porque minha Bíblia não é nem Scofield e nem King James. Minha Bíblia é de Jerusalém. Eu respeito muito o Mombrana. Eu não estou aqui para desfazer do Mombrana. Eu estou aqui para pregar uma mensagem diferente do Mombrana. Mombrana tirou da Trindade, eu estou aqui para te tirar do nome de Jesus. É 2 obras. Uma na tarde e essa agora na hora da meia-noite. Desde o Brasil. E é profecia, né? Chevesport, Lusiânia, 25 de novembro de 1960. Antes de Mombrana pregar naquele tabernáculo, conferência com Deus, houve uma língua estranha e a interpretação da língua virou uma profecia que diz que na hora da meia-noite haveria sermões do Senhor desde o Brasil. Iria vibrar e revibrar a nação inteira. A glória de Deus estaria aqui no Brasil. Então, antes desse leão, esse leão vai ser solto, né? Ele parece que ele quer atacar primeiro a Venezuela. Já está lá com um navio nuclear, 4.500 fuzileiros, né, da Marinha, soldados, 10 F-35 em Porto Rico. Mas essa coisa pode vir para o Brasil, viu? Então, antes disso, deveria haver a hora da meia-noite. Eu creio que estamos na hora da meia-noite. Isso é para atingir o Brasil todo, não vê a internet? Eu nem preciso gastar um centavo, se você quiser saber. Estou pregando aqui por uma rede social, TikTok. Agora essa pregação está no YouTube, no Facebook, no Quai. E aí muita gente vai ouvir. Quem vai querer, eu não sei. Só o Criador sabe.
mas a hora da meia-noite é desde o Brasil. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, nem ao filho da aurora lá, que você chama de Lucifer, nem a estrela da alva que você chama de Lucifer. Porque ele é criatura, é soldado, é exército. Porém o filho, vamos ver aqui, Hebreus 1:5, você é meu filho, hoje eu te gerei. E também não disse a respeito de nenhum anjo. O que Deus nunca disse aos anjos? Deus nunca disse, Hebreus 1:13, Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, senta-te do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos, como estrado, né? Debaixo dos seus pés. Deus nunca falou isso a... Você quer chamar de Lúcifer? Minha Bíblia diz filho da aurora que caiu, estrela d'alva caída. Deus nunca chamou a estrela d'alva, o filho da aurora, e disse assim, senta aqui à minha direita. Não, são criaturas, são anjos. Quem Deus disse, senta aqui do meu lado direito, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos estrados dos teus pés, foi o filho, que na terra é chamado de Yehoshua Mashiach. Vamos ver aqui. Você é meu filho. Deus nunca falou isso com anjo nenhum. Nem querubim, nem serafim. Você é meu filho, hoje eu te gerei. Eu serei o pai dele. Todos os anjos vendo. As criaturas sabem disso, todos os anjos sabem disso. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Porém, quando Deus envia ao mundo o seu primeiro filho, ele disse... o que Deus disse aí? Coisa que ele nunca falou para os anjos. O que Deus falou ao filho? A respeito dos anjos, o que Deus diz dos anjos? Deus faz com que seus anjos se tornem ventos e os seus servidores como chama de fogo. Mas o que Deus diz ao seu filho? O filho de Melquisedeque. Porque Mashiach, eu e o pai somos um. Mas existe o pai e existe o filho. O pai não tem pai e não tem mãe. O filho, Mashiach Yoshua, tem pai e tem mãe. Maria, que se chama Maria, é a mãe do filho. E o que o pai falou para o filho na eternidade? Mas a respeito do filho, ele disse, o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Veja, que coisa bonita que Paulo está dizendo aqui. E mais bonito é isso aqui, ó. Deus diz novamente, todos os anjos de Deus, anjos, arcanjo, serafim, querubim, sabe o que Deus diz? Está escrito aqui, está na minha frente, todos os anjos de Deus adorem-no. Ou seja, Deus disse na eternidade, você, serafim, querubim, adore o filho. Você vê, gente, esse homem aí na Inglaterra, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, ele diz que é o Mahdi do Islã. Que seja então, mas para ele ser o Mahdi do Islã, ele vai ter que fazer cair fogo do céu à vista de todos os olhos do mundo todo. Né? Para ele ser o Mahdi do Islã, ele vai ter que fazer grandes milagres. Porque vai vir um paranormal do Islã, realmente. Que vai fazer milagres, sinais. Apocalipse 13:11 fala de uma segunda besta que vem para criar a imagem da primeira besta, né? A marca da primeira besta. Mas ele vai enganar o mundo com milagres e sinais. Até agora, esse Mahdi aí, Abdullah Abba al-Sadiq, que inclusive é americano, fez faculdade de cinema. E ele, antes de dar uma de Mahdi, ele fazia documentários de seitas secretas nos Estados Unidos. Ele entrava nas seitas e ficava filmando, fazendo documentário, dizia que fazia parte, só para mostrar o oculto das seitas humanas. Mas um amigo dele que está com ele até hoje diz que esse Abdullah Abba al-Sadiq, que nasceu nos Estados Unidos, em Indiana, o pai dele é egípcio, o amigo dele diz que ele tem complexo de Deus. Ou seja, ele quer ser Deus.
Por enquanto ele está no campo da palavra. Olha o que ele prega. Ele prega que quando Deus criou Adão, que o pecado dos anjos foi não ajoelhar e adorar Adão. Olha o que ele está começando a pregar. Ele está dizendo que o pecado ali no jardim é que os anjos, Lúcifer, Satanás, os anjos, recusou ajoelhar diante de Adão. Eu não acredito nisso, mas eu acredito no que Hebreus 1,5 disse. Que lá na eternidade, o Pai, Melquisedeque, único Deus e Pai, gerou o primeiro filho, a sabedoria, a palavra, o Logos, né? Que na terra recebeu o nome de Yehoshua Mashiach, que é chamado de segundo Adão. O segundo Adão, eu acredito que podemos adorar como os anjos. A Bíblia diz aqui, ó, todos os anjos o adorem. Vou responder aquela pergunta. Deve-se adorar o filho? Gente, o Mashiach disse que deve, o filho disse que se deve adorar a Deus. Deve-se adorar o filho? Eu estou respondendo. Devemos adorar Deus e Pai. A questão é o seguinte: eu só devo adorar Deus único e Pai. Você só deve adorar Deus único e Pai. Só Deus o Pai. Mas a questão é que o Pai habita dentro do Filho. Por isso que na Bíblia, quando se ajoelhavam diante de Yehoshua Mashiach, ele não mandava levantar, não. Cornélio se ajoelhou diante de Kefa, que você chama de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e Kefa, que você chama de Pedro, disse a Cornélio: levanta-te, eu sou um homem como você. Kefa não aceitou ser adorado. E o Anã, que você chama de João, em Apocalipse 21, ajoelhou perante o anjo. Achou que o anjo era Mashiach, o filho. E o anjo disse: levanta-te, Yehoanã. Você chama de João. Não me adore, adore só a Deus. Eu sou um irmão. Um anjo, um irmão, você não pode me adorar. Porém, lê na Bíblia. Quando as mulheres, os homens ajoelhavam perante Mashiach e Yehoshua, ele não mandava levantar, não. Ele aceitava. Por que ele aceitava? Porque o Pai mora dentro do Filho. Se eu tenho que adorar a Deus e Deus vive dentro do Filho, então não há problema eu ajoelhar perante o Filho. Porque quando se eu tivesse lá nos tempos de Mashiach e Yehoshua e ajoelhasse no chão perante Mashiach e Yehoshua, Mashiach saberia que eu estaria adorando quem habita dentro dele. Quem habita dentro de Mashiach? O Pai. Por isso que a Bíblia diz: todos os anjos adorem. Se você recusar o Filho, você recusou o Pai. Se você rejeitar o Filho, você rejeitou o Pai. Porque todo ser mortal, todo homem, deve adorar a Deus e Pai. A questão é que Deus e Pai moram dentro do Filho. E aí, para adorar o Pai, você tem que receber o Filho. Então, quando aquelas mulheres ajoelhavam perante Yehoshua Mashiach, estava adorando era o Pai, porque o Pai estava manifestado em carne. E até hoje, o Pai vive dentro do Filho. Vou ler aqui, ó. Ele, o primeiro Filho, a revelação visível do Deus invisível, é superior a todas as criaturas. Pois por meio dele, Deus criou tudo. No céu, na terra, tudo o que se vê como o que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo, todo o cosmo, Via Láctea, nebulosas, estrelas, planetas. Antes de tudo, ele já existia. Ou então, Mashiach, que lá era chamado de sabedoria, Logos, a palavra, o verbo, ele existia até mesmo antes do tempo, sim. Então, ele é atemporal antes do tempo, sim. Ele existia antes da luz, sim. Ele existia antes do átomo, sim. Ele existia antes de anjos, serafins, querubins, arcanjos, sim. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é o cabeça da congregação. Ele é o cabeça do corpo, que é a congregação, Kenessian, que é a comunidade, a Kehilá. Eu não prego igreja. Eu prego congregação e comunidade, Kehilá e Kenessian.
E ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho. O corpo aqui, os membros do corpo do Mashiach são filhos. Não somos anjos. Não seremos anjos. Se um filho e uma filha de Deus nesse corpo humano morrer, ele vai se ver lá na eternidade como filho. Somos filhos por adoção. Mashiach, o verbo, a sabedoria, ele é o primeiro filho por geração. Nós também somos filhos que Deus criou lá na eternidade, mas o verbo, o Yehoshua Mashiach, é o primeiro de todos. É o primeiro que o Pai gerou e deu o reino. Reinará aqui na terra com vara de ferro. Pois ele, olha o que a Bíblia diz aqui, ele é a cabeça do corpo, que é aquele lá, a congregação. A Kenessian, ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho. Ninguém vai tomar o lugar dele. Vê que Satanás nunca poderia tomar o lugar do filho, porque Satanás é querubim caído, filho da aurora caído, estrela d'alva caída. Quem o pai disse, senta à minha direita, é o filho. O filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois ele é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Ou seja, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo, o cosmos, de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz. Assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Dá para aceitar isso? É o que eu prego. É o que eu ensino. Existe Melquisedeque, existe o filho de Melquisedeque. Eu e o Pai somos um. Olha aqui, o Criador, Melquisedeque, El Shaddai, Jeová, Deus e Pai único, né? É o único Deus. Mas você nunca vai encontrar ele fora do Filho. Mesmo para você adorar o Pai, você vai ter que vir ao Filho. Como Kéfas ajoelhou, os 12 apóstolos ajoelhou aos pés dele, as mulheres ajoelhavam, e o adorava, diz a Bíblia. Tem essa Bíblia aqui que fala assim, prestava homenagem, né? Mas saiba que o Pai estava dentro dele. Se eu quero adorar a Deus, eu sei que Deus e Pai mora dentro do Filho. Não recuse o Filho. Todo o poder, toda a autoridade foi me entregue por meu Pai nos céus e na terra. Quem vencer se sentará no meu trono, aí é o milênio. Assim como eu venci, olha, o Filho venceu. E me assentei com meu Pai no trono do Pai. Você está vendo? Então tem dois seres, duas pessoas no trono, não. O Pai mora dentro do Filho. A Bíblia diz assim, Deus, o Pai, nunca foi visto por homem nenhum e nunca será visto, porque Deus é infinito. O Pai é infinito. Melquisedeque é infinito. Ninguém nunca viu e nunca verá. Mas aí está o Filho. O Deus invisível vive e mora dentro do Deus visível. Dentro da imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus? Quem é a imagem do Deus invisível? É o Filho. Quando você vê o Filho, você está vendo o Pai. Se você recebe o Filho, você recebe o Pai. Prestar homenagem ao Filho é adorar o Pai, porque o Pai mora dentro do Filho. O Filho nunca mandou ninguém que ajoelhou perante ele se levantar. Kefa, Pedro diz, levanta-te, Cornélio. E Yehoanã, o anjo, agora é o anjo que diz para Yehoanã, porque foi Yehoanã, que se chama de João, o Achalia, João, que ajoelhou perante o anjo não era o Criador, não era o grande Melquisedeque, o Shaddai, não era o Todo-Poderoso, e o anjo diz, levanta, Achalia, Yehoanã, se chama de João, levanta-te. Não me adore, adore a Deus. Levanta-te, Cornélio, eu sou um homem como você. Mas quando você vê na Bíblia, as pessoas ajoelhavam perante Yehoshua, a Mashiach. Eu não mandava levantar, não. Quer ajoelhar, ajoelha. Senhor, eu quero adorar o Pai. Adore, ele vive dentro de mim. Eu sou a imagem dele.
Ele é invisível e eu sou visível. Eu manifesto ele. Quando eu abro a boca e falo, não é o filho falando, não. É o pai falando através do filho. Você só pode encontrar o Pai da eternidade no Príncipe da Paz. Príncipe é filho. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Príncipe da paz é filho. Ao mesmo momento ele é pai e filho, porque o pai está nele. E príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É o que a Bíblia diz. Então filho é Deus. A Bíblia diz que é. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tomé disse, se eu não colocar o dedo ali, minha mão, assim, aqui eu não tenho um buraco na mão, mas o filho tem, dos pregos. Se eu não colocar o dedo e não atravessar ali e sentir o buraco, eu não creio. E quando ele viu Tomé e Tomé viu ele disse, vem cá, seu incrédulo, pega a sua mão, seu dedo, vamos, enfia aqui no lado onde a lança entrou, enfia seu dedo aqui no buraco aqui. Não, Senhor. Senhor quer dizer Adonai. Adon. Não, Adonai. Senhor quer dizer o que é Adonai? Senhor nosso. Não, meu Senhor, Adonai. Aí a Bíblia diz em João 20, 28. Não, Senhor, meu, Deus meu, não precisa, agora eu creio, eu tô vendo. E porque você viu e creu, é? Não seja incrédulo, seja crente. Se você viu e creu, mais bem felizes, mais bem-aventurados é aqueles que nunca viram e creram. André Luiz Nunes, é assim que você crê? É desse jeitinho. Eu não mudo a narrativa da Bíblia. Se a Bíblia diz, eu e o Pai somos plural, somos um e que o Pai mora dentro do Filho, eu creio nessa narrativa da Bíblia. Do jeitinho que a Bíblia diz, olha, que o único Deus e Pai, Jeová, El Shaddai, Melquisedeque, e o seu filho Yehoshua Mashiach, e hoje é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é o filho de Melquisedeque. Abençoe essa palavra nesta hora, amém. Quando eu termino aqui, eu estou no TikTok ao vivo, eu gosto de ver se alguém fez alguma pergunta. Muitas pessoas, mas muita gente mesmo, acompanhando a explicação da Bíblia, da palavra original, da palavra de Deus. Como não há perguntas, então eu encerro.